Pode usar o Pix ou o QR Code, ou se alguém for trazer em espécie, fique à vontade de trazer aqui na frente. Amém? Deus abençoe. Irmão Marcos, por favor, suba aqui. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Marcos. Pode ser que eu esqueça depois, mas já falei isso para ele, mas eu quero deixar minha gratidão, Marcos, porque desde quando nós chegamos aqui, na primeira vez, de forma interina, assumindo, você sempre esteve do nosso lado, mandando uma mensagem, nos apoiando, nos ensinando também, porque muitas coisas nós não sabíamos aqui, então ele foi e nos ajudou muito. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite. Irmãos corajosos, irmãos fortes, irmãos valentes, que desde o primeiro dia, e ainda teve aqueles que passaram o culto da virada aqui, e desde o primeiro dia segue firme crendo que o Senhor ainda tem algo para dizer. Segue firme ainda dizendo, acreditando e crendo que Deus ainda vai fazer algo que nós ainda não conseguimos ver, pela fé. A fé que nós temos no Senhor Jesus. Amém? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Mateus 14, versículo de número 22. Vamos ouvir um pouquinho. Quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês como a Bíblia nos ensina para que o Senhor cresça em nossa vida, devemos ouvir a voz dele, fazer as coisas que ele nos pede, mesmo quando nós ainda estamos pedindo a ele, e ele está nos orientando qual é a melhor maneira em que vamos conseguir chegar lá no nosso projeto, no nosso propósito, seguindo a vontade do Senhor. Mateus 14, 22. É muito conhecido esse texto. Esse texto também nós vamos encontrar em Marcos 6, 45 e 52. Vamos encontrar em João 6, de 15 a 21. Mas hoje vamos ler Mateus 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, e não temas. Senhor meu Deus, essa é a sua palavra. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha me usar essa noite. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tire tudo aquilo que tira a atenção da tua igreja, a atenção dos seus filhos, e que nós possamos entender essa noite, ouvir a sua voz, para que se cumpra aquilo que o Senhor tem de projeto na vida de cada um de nós, Pai, e que no final disso nós possamos entender que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça em nossa vida, que o Senhor cresça em nossos projetos, e o Senhor cresça em todas as coisas quais nós não podemos ver ainda, em nome de Jesus.
Irmãos, logo no versículo de número 22, começando o texto, o Senhor Jesus, Ele nos mostra e quer falar para nós confiança. Jesus diz, logo a seguir, no versículo 22, diz assim: Jesus compeliu aos discípulos a embarcar e passar para outra margem. Jesus ordenou a eles. Podemos entender esse texto e aprender só um pouquinho nisso. Qual é a confiança que nós depositamos no Senhor? Qual é a confiança sobre um testemunho que eu vou dar aqui? Pequenininho. Muitas das pessoas que nos acompanham, o Myron, a Juliana, o Bruno, os irmãos que são de longa data, já conhecem esse testemunho. É testemunho meu. E todo testemunho, ele vem para que nós possamos não somente olhar para trás, porque o testemunho é algo que Deus fez na nossa vida. Olhar para trás, ver o que o Senhor faz em nossa vida, contar para os irmãos, para que eles também entendam o que Jesus pode fazer na vida deles. Não temas, quando Jesus ordena, apenas vá. Pode ver tempestade no meio do caminho? Pode. Certamente que sim, às vezes. Testemunho. 2019. Uma família comum, porém, uma família longe dos caminhos de Deus, longe da igreja, longe de comunhão, longe de tudo. Então, nessa família, uma mulher se levanta e diz: eu vou procurar a Deus. Enquanto isso, essa mulher que procura a Deus, ela ora, ela jejua, e ela pede a Deus a transformação de vida dentro da sua casa. Um dia, um domingo de culto tradicional na vida do cristão, essa mulher chega ao marido e fala: vamos para a igreja. E o marido então diz: não, hoje eu não posso, hoje eu bebi, hoje eu fumei, hoje eu não vou. Então essa mulher diz: então você nunca vai, porque todo domingo é a mesma coisa. O tempo passa. Um outro domingo, essa mulher: vamos para a igreja. Esse homem então diz novamente: no próximo eu vou. Então, quando esse homem fecha o portão da tua casa, quando ele vira as costas para a sua esposa que estava indo à igreja, ele diz: hoje eu vou. Independente do que aconteceu naquele dia, esse homem diz: eu vou. Esse homem se arruma rapidinho, entra no carro e vai para a igreja, e chega nessa igreja e se assenta bem ali. Muitos conhecem essa história, eu estou contando de uma maneira diferente na terceira pessoa, mas esse homem sou eu, essa mulher é minha esposa. Então o tempo passa, começo a congregar com os irmãos, começo a ter intimidade com os irmãos, começo a vir num culto de oração, onde pessoas, numa quarta-feira, na época, tradicionalmente, a liturgia daquele culto era oração, um louvor e oração, ponto final. Esse era o culto de quarta-feira. Terça-feira, era uma terça-feira. Esse homem, eu, a minha esposa, que hoje está lá no meu lugar, lá, tá vendo? Lá na porta. Deus abençoe, esposa. Então eu começo a vir no culto de oração.
quando começa a vir no culto de oração, seguindo várias pregações, e eu dizendo, como assim? Como que Deus fala na vida de uma pessoa? Um dos primeiros dias na oração, no domingo eu gostava de sentar ali. Na oração, como o pessoal vinha todo para cá, eu sentava mais ou menos onde estava a Juliana, onde está a irmã ali. Quando o culto começou, a oração, uma irmã já virou de costas, ajoelhou e começou a orar. O outro irmão lá na porta começou a orar em línguas. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo no meio desse povo? Eu falei, isso não é para mim. Mas vocês sabem o que havia acontecido? Vocês sabem o que havia acontecido? O Espírito Santo de Deus já estava tratando comigo. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero falar para mim, para engrandecer o meu nome, para que vocês olhem e falem assim, olha como ele é. Não, é pelo contrário, é para que vocês entendam o poder que o Espírito Santo, o poder que Deus, o poder que Jesus tem na vida de uma pessoa, que confia em Deus. A primeira pessoa que confiou em Deus dentro da minha casa foi a minha esposa. Dentro da sua casa, dentro da casa do vizinho, dentro da casa do teu irmão, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser qualquer pessoa. O tempo passando, pastor, eu já estava orando, sabia como orar. Eu apenas ajoelhava e de repente, com o passar do tempo, os 3 meses, eu comecei a vir orar bem aqui. Eu orando aqui, ajoelhado, em prantos, o olho apenas água, lágrima, choro. Dali, olhos fechados, ajoelhados, eu estava de costas para o altar orando, a minha posição estava para a porta. O Senhor me mandou uma visão. A visão era, eu estava aqui. Glória a Deus. Dali, eu me via aqui. Glória a Deus. Dali, eu me via aqui. Uma pessoa tem que começar na sua família. E eu digo para você hoje, você já começou. Você já confiou. Tudo que eu estou dizendo é para a glória de Deus. É para entendermos que quando nós confiamos em Deus, tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. E se analisarmos bem, é para a glória de Deus. O tempo então passando, o que eu fiz? Não deu muito tempo, o pastor Richard ainda estava na igreja. Eu fui fazer, eu entequei. E Deus foi só mudando. Deus foi só trabalhando. Porque uma pessoa confiou. E dentro da casa dela, Deus foi crescendo. Aleluia. Deus foi crescendo. Foi crescendo na família. Foi crescendo nos filhos. Foi crescendo em todas as partes. E vocês sabem o que é mais engraçado? Que nesse texto, quando Jesus fica, e Jesus olha, o barco diz, a Bíblia diz que o barco estava a muitos estádios de distância. Sabe o que eu imagino? Eu estava fazendo o texto, pastor, eu estava tirando hoje o esboço. E imaginei, porque a Bíblia diz que Jesus vê que o barco já está a muitos estádios de distância. Será que Jesus se esqueceu? Será que Jesus se esqueceu nesse momento? Será que Jesus esqueceu? Falou para eles, vão lá, porque diz que já era no horário da 4ª vigília, quando Jesus vai. E vocês sabem o que mais me deixa incomodado nessa história? Sabe quando eu tive essa visão? Sabe quando eu tive essa visão? Quem falou comigo? O Espírito Santo. Quando eu fui atrás de fazer curso, estudar, a princípio a ideia nem era eu estar aqui. A princípio, quando eu vim para a igreja, era
Curiosidade. Eu fui pegar a Bíblia e entender de capa a capa nesse momento. Foi nesse momento. E quando então eu me vejo aqui hoje, eu entendo que aquilo era uma palavra de Deus para mim. E quando isso aconteceu, eu me lembrei e disse: isso é a vontade de Deus se cumprindo na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Você não sabe onde eu quero onde eu quero chegar? Aonde eu quero que vocês cheguem? Que de verdade a vontade não era minha. A vontade não era minha. Mas é que Deus já havia preparado esse ambiente. Deus já havia preparado esse dia. E quando isso aconteceu, eu tive certeza absoluta que era a palavra de Deus se cumprindo sobre minha vida. E nesse texto, o que eu fico muito espantado, pastor, é quando Jesus começa a andar por sobre as águas, Maia, e vai caminhando em direção ao barco. Os discípulos ficam atônitos, espantados e gritam: é um fantasma. Vocês conhecem isso? Não é história, não é uma parábola. Não é Jesus contando para pastores, contando para agricultores, contando alguma história para pescadores. Não. Ele está, Mateus narra uma história verdadeira que aconteceu. Mas o que mais me surpreende, pastor, que eu separei aqui. Nós começamos a ler no 22. No 16, quando Jesus faz o milagre de pães e peixes, Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhe-ei vocês mesmos de comer. Milagre de pão e peixe, vocês lembram? Só que quem que está falando aqui nesse aqui no versículo 16? Um pouquinho atrás, no mesmo Mateus 14. Jesus, porém, lhes disse: vós, ouvindo a voz de Deus, porém, quando Jesus se aproxima do barco e diz: acalme-se, porque sou eu, Pedro ainda diz. O que Pedro diz? Se é o Senhor, então ordene que eu vá até ele. Sabe o que aconteceu aqui? A dúvida. Onde eu quero chegar? Irmãos, um pouquinho antes, eles estavam com Jesus, e Jesus estava falando com eles. E um pouquinho depois, quando Jesus fala novamente, Pedro sequer é capaz de reconhecer a voz de Jesus. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes oramos, pedimos, suplicamos, e quando o Senhor fala, vai. Quando Jesus fala, sai. Quando Jesus fala, anda. Quando Jesus fala, cadê aquela confiança que você teve quando eu falei para você? Entre no barco, coisa simples. Irmãos, eu não sei, mas todo mundo aqui já entrou em barco. Já andaram? Qualquer barquinho, bote, barco grande, qualquer um. Jesus ordena eles a irem para o barco. Coisa simples de fazer. Mas agora, prestem atenção. Se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá, que eu ande sobre as águas. E Jesus diz: vem. Você sabe por quê? Na nossa vida, nós cremos que tudo que é possível
tudo que é possível, andar no barco e ir de barco até tal lugar. Mas sabe quando há o verdadeiro entendimento sobre fé? É quando Jesus olha para Pedro, olha para eles, e aquele momento vem, então Pedro começa a andar sobre as águas, e eu quero dizer para vocês essa noite, só para aplicar esse texto, tudo que é fácil, nós fazemos, mas aquilo que é impossível, pergunta de novo. Conhecemos a voz de Jesus, conhecemos, ouvimos aquilo que Ele já prometeu para nós, mas vamos ter cuidado, que na hora de se cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, na nossa vida, nós devemos crer. Nós devemos crer. Sabe por quê? Na nossa vida, para aplicar esse texto, tem muitas coisas. Há obstáculos que nos impedem de chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque da primeira vez foi Jesus. A história de Pedro, como foi? Não foi Jesus? Fala, Pedro, vem, me segue. Você hoje pesca peixes, mas eu farei de você pescador de homens, pescador de almas. Sabe o que está acontecendo nesse momento de dificuldade? O processo de Deus na vida de Pedro, o processo de Deus na nossa vida. Mas devemos crer em Deus, devemos crer que as coisas que é possível nós fazemos, mas quando a dificuldade aparece, nós devemos manter a mesma confiança em Deus, porque a Bíblia relata que quando as ondas atrapalham a visão de Pedro, que era apenas andar em direção a Jesus, ele começa a se afundar. Então Jesus estende suas mãos e o pega. Irmãos, não desanime de forma alguma. Sabe por quê? Porque cada um de nós vai ter a sua dificuldade. Cada um de nós vai ter algo que, por exemplo, se aqui, na realidade nossa hoje, se a minha esposa não vem até a igreja, certamente que o propósito de Deus se cumpre. Isso é fato. Mas nós devemos crer que o Senhor, Ele é capaz de mudar vidas através das nossas vidas. Querem um exemplo? Querem um exemplo? Como que o Senhor pode mudar vidas através da nossa vida? Quem lembra? Só quem lembra. Eu quero ver, pastor. Agora eu quero ver. O que o pastor pregou no primeiro dia da campanha? Ninguém lembra. A minha esposa lembra, porque eu contei para ela que eu sei de casa. Foi a mulher do fluxo de sangue. Querem acompanhar? Querem ver? Querem ver só um pouquinho? Você pode ler um pedacinho do texto, pastor? Um pouquinho antes dela. E eu me lembrei, quando o senhor pregou, eu estava tentando preparar esse texto. Vamos lá. Novamente. Lucas 8. Lucas 8. Essa passagem nós encontraremos em Mateus 9, de 18 a 19, e em Marcos, de 5, 21 e 24. Como que as coisas que nós fazemos, testemunho, vida com Deus, igreja, tudo isso pode mudar as coisas na vida de outra pessoa. Todos encontraram? Amém. Lucas 8, 40.
Eu não tinha falado do versículo, né, irmã? Pô, aí também tem que ajudar, né? Lucas 8,40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Tem alguma dificuldade aí? Para Jairo, sim. Ele era um dos príncipes, dos principais da sinagoga. E naquela época não era tão fácil assim. Havia dificuldade para esse homem chegar lá, aos pés de Jesus. E aonde mais me pega aqui, pessoal, olha, prestem bem atenção. Eis que veio um homem chamado Jairo e era chefe da sinagoga. O que esse homem faz? O que esse homem faz? Prostra-se. O que mais esse homem faz? Suplicar. Ele cumpriu tudo o que precisava fazer. Ele sabia que Jesus estava lá. Ele foi até Jesus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe suplicou: vamos até a minha casa. A Bíblia diz: pois tinha uma filha única. Na minha versão diz: pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à beira da morte. Eu fui ler em outra tradução, em outro texto, não fala a idade, não fala 12 anos. Se eu não me engano, Mateus não fala. Quando Mateus escreve, não fala. É isso que me traz cada dia mais. Eu estava conversando com o pastor esses dias. O que me traz mais a veracidade de Jesus é que cada um que andou com ele escreveu de uma maneira diferente. Jairo chega, prostra-se, suplica a Jesus. Até aí tudo bem. Jesus diz o quê? Eu vou. E Jesus apenas sai andando, certo? Ainda assim havia o quê? Multidão. Ainda assim, prestem bem atenção, Jairo, os discípulos, Jesus, caminhando, e Jairo: eu fiz exatamente o que deveria ser feito. Eu me prostrei, eu supliquei. E agora quem está comigo? O mestre do Jairo. Uma caminhada fantástica. Imagine, a minha filha está doente. A minha filha está doente. E eu estou levando um único que pode curar a minha filha. Eu estou caminhando para minha casa após me prostrar, após suplicar a Jesus. Aí no meio do caminho acontece o que aconteceu segunda-feira. A mulher do fluxo de sangue. Vamos voltar aqui no que eu acabei de dizer? Como aquilo que nós fazemos, como a nossa fé pode interferir na vida de outras pessoas. Vocês estão pegando onde eu estou querendo chegar aqui? Amém. Jairo está. Jesus, Jairo, discípulos e multidão. Mas então vem uma mulher que tão somente, se eu tocar, eu serei curado. Olha a diferença. Jairo se ajoelha e suplica e quer Jesus lá na tua casa. A mulher do fluxo de sangue, se eu só tocar. Conseguem ver a diferença? A grande diferença é que às vezes nós viemos para a igreja e ainda estamos no projeto de vida, 12 meses, ainda estamos na caminhada, estamos no caminho, e de verdade a impressão que dá é que eu não sou assim, aqui também eu acredito que ninguém é,
mas é que nós somos mais crentes do que o nosso irmão. É que o nosso milagre, por obrigação, tem que acontecer primeiro. Mas o nosso testemunho, aquilo que eu comecei hoje falando, é que muitas vezes está atraindo pessoas para viver o milagre de Jesus. Eu creio que o pastor falou aqui no domingo. Para a mulher com fluxo de sangue, teve cura? Teve cura? Teve salvação? Teve salvação? Quem disse que teve salvação? Quem disse que irá salvação? Na passagem da mulher do fluxo de sangue. A salvação. A Bíblia relata, eu vou achar aqui para vocês. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia mais se ocultar, se aproximou-se trêmula e prostrando-se. Agora você tem que entender. Entendam como Jairo chegou? Prostrando-se e suplicando. A mulher do fluxo de sangue chega, toca e está saindo. Mas então Jesus para. E quem também para? A multidão. A multidão também para. Daí então a mulher não tem mais para onde sair. Porque Jesus está olhando para mim, Jesus está olhando para você essa noite e está dizendo: eu não quero somente curar você, eu quero salvar você. É isso que Jesus está querendo dizer nessa passagem. É isso que está escrito. Então a mulher prostra-se. Olha o poder dessa palavra. Essa mulher prostra-se aos pés de Jesus. Então Jesus, a palavra continua: à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, imediatamente foi curada. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Não é somente virmos buscar aquilo que queremos, mas é sim olhar para Jesus, olhar para tudo aquilo que Ele fez por nós e sermos gratos. E imagine Jesus olhando para aquela mulher naquela hora: vai em paz. Aí então tudo continua e vocês sabem como é. Se você é Jairo, se você se sente como a mulher do fluxo de sangue, não importa. Talvez você está sendo alguém que leva Jesus até alguém. E no meio do caminho, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Talvez não entendemos hoje nem um pouquinho de qual é o processo que o Senhor tem para nós. Mas nós cremos que Ele tem algo bom para nós. Não conforme nós queremos. Não tão simples às vezes como apenas entrar no barco, que é um local seguro. Mas assim também Jesus nos convida às vezes a sair dele. Às vezes somos nós que buscamos Ele. Somos nós que nos prostramos. Somos nós que oramos. Somos nós, que nem disse o pastor, que fechamos a porta e que oramos e que pedimos a Deus, mas certamente a nossa oração está alcançando alguém.
Talvez a sua oração de mãe, a sua oração de pai, a sua oração de filho, a sua oração como pastor, como obreiro, como quem quer que seja, como músico, é o que está mantendo alguém ainda em pé. Porque a misericórdia de Deus, ela é para todos, e nós somos tão pequenininhos perante a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos cuidar, irmãos, para permanecer nesse caminho, longe do pecado, longe da libertinagem, longe de tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque quando nós pedimos, nós possamos ouvir Jesus dizendo: vem, anda, venha viver o seu milagre, vamos, saia do barco. Nós podemos também ouvir Jesus dizendo: vai, filho, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé nesse momento. Ainda temos alguns minutinhos. Feche seus olhos.